Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Agradeço aqui, em nome do Matos Filho, a Câmara de Comércio Brasil-França, pelo espaço, pela oportunidade da gente poder falar hoje sobre esse tema que está aí super em alta e nos jornais toda semana. Meu nome é Thaís, eu sou sócia do Matos Filho, da prática de contencioso e arbitragem, e sou também vice-líder da Comissão Legal da Câmara de Comércio Brasil-França. A Câmara, só para introduzir aqui para todo mundo, é a Câmara de Comércio Bilateral mais antiga do Brasil. Nós temos uma comissão legal, convido a todos que estão aqui presentes hoje a integrarem a comissão, que é um espaço que a gente pode fazer eventos, trocar informações, poder colaborar aqui com os nossos associados na troca de informações. Quem tiver interesse pode ficar à vontade para me mandar um e-mail e passar a integrar a Câmara, a comissão. Hoje nós temos aqui dois sócios meus, a Érica e o Kleber, da nossa prática trabalhista. Eu convidei eles para poder vir conversar aqui com a gente hoje, como eu disse, sobre esse tema, que desde o ano passado, mas agora, né, nesses primeiros meses do ano, tem se tornado aí uma pauta super relevante e importante para as empresas, que é a Lei de Igualdade Salarial e a forma que ela foi regulamentada, né? E o que vem acontecendo aí hoje, acho que eles vão trazer para a gente tanto discussões que já estão no judiciário, quanto algumas questões relevantes que aconteceram aí sobre essa questão nas últimas semanas. Eu convido a todos que tiverem perguntas a enviar aqui no chat e nós abriremos no final um espaço para debate. E eu passo já a palavra aqui para a Érica e para o Kleber, e novamente agradecendo a todos pela presença e pela participação nessa manhã. Muito obrigada. Pessoal, bom dia. Como a Thaís falou, é um prazer para nós estarmos aqui falando a vocês. É uma Câmara tão seleta, uma Câmara que tem clientes aí de longa data, a gente conhece muito bem vocês, e a gente vem trazer aqui um tema que é o tema da moda quando se fala de direito do trabalho, né? É um tema que já vem acompanhando a gente há alguns meses e que trata de uma matéria muito nobre, uma matéria muito importante, que foi a edição da Lei de Igualdade Salarial. A lei, como vocês sabem, ela busca aí consertar uma realidade brasileira, e esta realidade ela é projetada em dados, portanto, concordemos ou não, os dados mostram que as mulheres ganham menos do que os homens no mercado de trabalho. Portanto, a lei surge para tentar diminuir essa desigualdade. Portanto, a lei ela tem um objetivo super nobre, né? E nós não vamos falar aqui do objetivo da lei, né? Que, repito, é nobre. A gente vai falar muito mais da forma como a lei foi operacionalizada pelo Poder Executivo, né? Portanto, durante a apresentação, vocês vão ver que a gente está fazendo várias críticas em relação a como é que o Ministério do Trabalho, especialmente, está estruturando a implementação desta lei, né? Sobretudo, essas críticas se referem a isso, né? A gente não está criticando, obviamente, acho que ninguém está criticando, pelo menos eu não li nada a respeito, criticando o objetivo da própria lei. A ideia da nossa apresentação aqui é a gente fazer em três partes. Então, eu vou começar aqui falando, dando uma situada onde estamos em relação à lei. A ideia não é ser básico, a gente sabe que vocês já conhecem a Lei de Igualdade Salarial, sabemos que vocês já estão preocupados com o relatório de transparência, com a sua divulgação, portanto, nós não vamos perder muito tempo falando dos aspectos da lei, mas sim num approach muito prático, né? O que eu faço agora? Essa pergunta que a gente vai tentar aqui, todo mundo junto, responder, ou pelo menos fazer aqui uma grande terapia em grupo, né? Do que não tiver resposta. A segunda parte, a Érica vai trazer um pouquinho das críticas aos quadrantes da lei, do relatório, né? Como é que o relatório está aí distribuído e o que a gente vê de grandes desafios e problemas à lei. E na terceira parte, a gente quer traçar aqui uma ideia do que as empresas podem fazer, né? O que a gente está vendo as empresas fazerem, como é que a gente está ajudando as empresas e o que elas têm aí de menu de opções. Então, basicamente, são essas três partes, e a gente quer deixar um tempo razoável para interação com eventuais perguntas que possam ter. Portanto, convido a todos, como já disse a Thaís,
se quiserem, deixarem dúvidas aí para a gente tentar cobrir ao final daquilo que a gente conseguir responder, tá, gente? Porque tem muitas dúvidas que só o Ministério do Trabalho e só depois da gente ter os relatórios é que a gente vai conseguir aí definir ou pelo menos pensar em algo conjuntamente. Mas vamos lá, sem mais delongas, vou começar aqui. Minha parte inicial vai ser super rápida. Eu quero falar do principal ponto desta lei, né, de igualdade salarial, que é o relatório de transparência e igualdade salarial. Este que está na tela, projetado na tela, vocês já devem conhecer a esta altura do campeonato, que é o relatório que o governo projetou, que o modelo de relatório que o governo apresentou numa live feita pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério das Mulheres. Então, havia muita dúvida de como seria este relatório. Seria um relatório extenso, um relatório curto, um relatório que poderia potencialmente ferir a LGPD, um relatório que poderia potencialmente ferir o direito concorrencial, né? Então, havia muitas dúvidas em relação ao conteúdo do relatório. Eis que, numa live, o governo apresenta este modelo de relatório. E o modelo de relatório apresentado pelo governo está dividido em 4 partes, né? A gente separa aqui, ele não está basicamente dividido, mas a gente consegue ver 4 quadrantes de dados, né? O primeiro quadrante de dados é um que trata, também esclarece uma dúvida que se tinha à época, de como é que seria apresentado a ideia de salários. Então, veja que já no primeiro quadrante, esse que trata aí de indicador, definição e razão, mulheres e homens, ele traz os critérios de salário mediano de admissão e salário médio. Portanto, aqui desmistificou uma ideia que existia à época, uma preocupação de que seriam apresentados salários das pessoas e, portanto, potencialmente uma informação sensível do ponto de vista concorrencial e de LGPD. Não foi isso que aconteceu, o governo deixou claro que apresentaria apenas a razão do salário entre mulheres e homens, que no exemplo aí está 90%, 88%, 70%, né? Então, aqui a gente não tem ou pelo menos diminuiu bastante eventual alegação de afronta à LGPD e direito concorrencial. Aí temos, lendo da esquerda para a direita, temos um segundo grande grupo, que é os dados populacionais. Esse é super fácil de ler. Aqui a quantidade percentual de mulheres e homens que compõem a força de trabalho da empresa, né? Tem uma informação estatística ali de mulheres não negras, mulheres negras, homens negros e homens não negros, que serve, como previa a legislação, apenas para fins estatísticos. Não é sobre isso que o governo está debruçado agora, pelo menos não aparenta ser. Aí temos o terceiro quadrante, este daqui a Érica vai falar bastante na parte dela, onde gera a maior preocupação do relatório, que é o agrupamento que eles fizeram por CBO. Então, o governo decidiu eleger a CBO como critério, né, para fins de comparação. A CBO tem grandes grupos, esses grandes grupos, portanto, mostram, ou tendem a mostrar, o governo quer que mostre diferenças de salário entre homens e mulheres, e é assim que está representado. E o quarto grupo são as perguntas que vocês responderam, que as empresas responderam, né, que foi até o final de fevereiro, em que vocês respondiam sim ou não a várias perguntas. Então, se a empresa tinha plano de cargos e salários, se tinha aspectos para promoção, então tinham lá várias perguntas políticas, várias perguntas que as empresas tinham que responder. Esses dados agrupados formam o relatório de transparência. A ideia é que o governo prepare este relatório de transparência, entregue para as empresas e diga: empresa, divulgue isto na sua rede social, no seu website, na sua rede social ou outros meios que tornem público o relatório. Então, este é o relatório, aqui onde a gente está. O prazo que o governo prometeu a divulgação era o último dia 15 de março. Eu não vou nem falar aqui o que aconteceu no dia 15 de março, aquela lambança com a falta de uma expressão melhor em relação à divulgação antecipada dos dados, que o governo logo negou e propôs uma história dizendo que aqueles dados não deveriam ser considerados. E aí temos uma nova data. A nova data, como vocês sabem, é hoje. Então, hoje o governo promete apresentar o relatório. Peço a vocês que, durante a apresentação, continuem apertando o F5 aí, para quem sabe a gente tem até o fim da apresentação novidades e ver esse tão fadado aí, tão mal fadado relatório de transparência publicado hoje. Vamos ver se isso acontece, né?
Então, Érica, por favor. Bom, bom dia a todos. Faço aqui meus agradecimentos à Câmara. É um prazer falar desse tema. Eu, Kleber, estamos respirando, enfim, sonhando com esse tema. A gente está muito focado, enfim, na assistência aqui com os nossos clientes sobre diversos aspectos do relatório, né, e medidas judiciais. E o propósito agora é conversar um pouquinho sobre alguns problemas que vocês podem ver no relatório que receberão hoje, né, se tudo der certo. Bom, começando aqui pelo primeiro módulo, né? O primeiro módulo, já adianto que teve uma pequena diferença em relação a esse modelo de relatório que foi apresentado na live do dia 7 e o que foi disponibilizado no dia, na sexta-feira, né? O que foi disponibilizado na sexta-feira, que é para as empresas desconsiderarem, mas vamos ver hoje como que sai, não existia a informação do salário mediano de admissão, só o salário mediano contratual, tá? No mais, as informações eram as mesmas. E aqui, começando a falar sobre o salário mediano contratual, é importante a gente ter claro o que é a mediana, né? A mediana, ela é um critério que é válido para tentar entender de forma parcial se existe alguma discrepância, né? Alguma diferença no pagamento de salários entre homens e mulheres. Mas é somente um critério que é insuficiente e que contém diversas falhas para atingir esse objetivo. Por quê? Porque a mediana, ela simplesmente representa o valor do meio. Então, por exemplo, num grupo de 5 mulheres que recebem diferentes salários, a mediana vai ser o salário da terceira mulher, né? Se tivéssemos um grupo de 6 pessoas, daí a gente tira uma média aritmética entre a terceira e a quarta mulher e chegaríamos, por exemplo, ao valor do salário mediano desse grupo. Então, nessa linha de salário mediano contratual, simplesmente vai aparecer a razão entre o salário mediano pago para mulheres e homens, e, segundo o Ministério do Trabalho, eles não vão aceitar nenhuma diferença de 0,1%, né? Então, teria que estar indicado aqui razão de 100%. Qual que é o problema da mediana? Qualquer outlier vai desviar a mediana. Então, qualquer pessoa que receba um salário muito baixo ou um salário muito alto desvia essa mediana, né? Então, por isso que ela não é um critério que, por si só, ou mesmo considerando a linha de baixo, que vai ser a remuneração média, seja capaz de demonstrar se uma empresa tem ou não práticas discriminatórias em relação à mulher. A mediana, ela também não vai considerar a estrutura de cargos que existe em todas as empresas, né? Não considera, tem um cargo júnior, um pleno, um sênior, não contém essa informação na mediana, né? Então, é apenas um critério insuficiente. Sobre a remuneração média, no modelo de relatório apresentado pelo Ministério do Trabalho na live do dia 7, estava constando o salário médio, no que foi disponibilizado na sexta-feira já corrigiram, chegou a ser publicado como remuneração média. Então, dentro dos componentes que estão agregando esse dado, estão salário contratual, 13º, comissões e uma série de rubricas que elas são
como se fosse salário-condição, né? Elas são pagas mediante uma condição de trabalho. Se eu trabalho hora extra, eu vou ganhar hora extra. Se eu trabalho em condições de insalubridade, eu vou ter direito ao pagamento de adicional de insalubridade, e não é porque eu pago adicional de insalubridade para um homem, não para uma mulher, que isso é uma conduta discriminatória, né? É simplesmente um fator relacionado ao trabalho que é condicionado à exposição do trabalhador a condições insalubres, perigosas, de sobrejornada, trabalho noturno, etc. Então, fechando esse módulo aqui, essas razões que serão apresentadas, elas são insuficientes para indicar se existe qualquer conduta discriminatória numa empresa. Infelizmente, as empresas vão ter que lidar com o efeito negativo, né, o efeito reputacional de ter uma razão que não seja 100% divulgada, né, apesar de não terem práticas discriminatórias ou, enfim, se tiver algum tipo de discrepância, ser uma discrepância muito menor do que existe na realidade, né? Passando aqui para o segundo módulo, e esse é o que apresenta os maiores problemas, né? O governo reforça que a classificação brasileira de ocupações é um ótimo critério para identificar se existe aqui uma diferença de salário entre mulheres e homens. Porém, como vocês já devem ter escutado, a CBO apresenta uma grande quantidade de problemas. Por quê? A CBO, ela simplesmente foi criada para fins estatísticos. Na portaria que implementa a CBO, inclusive, se diz que ela não é aplicável às relações de emprego. Não existe nenhuma obrigação das empresas em adotar as mesmas classificações, as mesmas denominações das ocupações internamente, né? E fato é que a CBO era um dado que já era obrigatório, né, a transmissão por meio do e-social, mas era de alguma forma assim um dado tão insignificante que as empresas não prestavam atenção ao classificar, né, ao utilizar uma determinada CBO para cada cargo. Então, é possível que os relatórios de vocês apresentem muitas distorções, mesmo por conta, né, dessa imprecisão na utilização das CBOs. Como que está sendo feita esse agrupamento, né, pelos grupos aqui? Podemos ver dirigentes, gerentes, profissionais em ocupação de nível superior, etc. Esses grupos, eles agrupam todos aqueles códigos que se tem na CBO. Então, o diretor e gerente, ele representa o grupo 1, que representa aquelas CBOs que começam por 1. Então, dentro temos diretores de marketing, financeiro, etc. Mas existem até inconsistências que encontramos na CBO. Por exemplo, esse grupo 1 deveria ser só para dirigentes e gerentes. Porém, se vocês verificarem, existem analistas de marketing desse grupo, né, que deveriam estar aqui no grupo 4, né, de serviços administrativos. Analista não tem um poder de gestão, né? Então, existem algumas imprecisões, mesmo nessa classificação que o governo reforça que é tão precisa. Dando aqui um outro exemplo, só existe uma CBO para advogados, né? Então, todos os advogados de júnior a sênior,
estariam aqui dentro do grupo 2, né, de profissionais em ocupações de nível superior, como se eles precisassem receber o mesmo salário, né, a despeito do que temos no artigo 461 da CLT, que prevê os requisitos de equiparação salarial. Então, a CLT, desde 2017, possui essa redação, né, que estabelece que, sendo idêntica a função para um trabalho de igual valor para o mesmo empregador e no mesmo estabelecimento, é devido o mesmo salário, né? E pelo que se entende um trabalho de igual valor? Aquele trabalho feito com mesma produtividade, mesma perfeição técnica e com uma diferença de tempo de casa não superior a 4 anos e de tempo na função não superior a 2 anos. Então, segundo a CLT, se o empregador obedece, se atenta a esses requisitos de equiparação salarial, o empregador não comete nenhum ato discriminatório, né? Ele pode pagar salários distintos obedecidos a esses critérios. Porém, não é isso que será refletido nesse segundo módulo com as barras, né? Esse módulo, ele vai agregar grupos extremamente heterogêneos, né? E vai apresentar desvios que são importantes que sejam explicados, né? Porque qual que vai ser o impacto de divulgar um relatório que demonstre, por exemplo, que a empresa pague nem que seja 90% dos salários dos homens às mulheres? Falando como mulher, né, esse número me chamaria a atenção. Eu gostaria de saber o porquê que isso existe. E ainda mais para empresas que têm consumidoras mulheres, isso é um impacto muito maior, né? Por exemplo, temos até clientes hoje em dia que exigem que nós trabalhemos com grupos diversos, né? Essa pauta é cada vez mais presente na sociedade, que bom que é, né? Agora, o problema é termos um relatório que apresente tantos desvios e que represente, né, uma mancha na reputação de empresas injustamente. Outro ponto importante, a diferença salarial pode acontecer por fatores que são sociais. Esse gráfico aqui, ele foi retirado de uma pesquisa do IBGE de 2019, que ela é muito completa e ela é focada no trabalho das mulheres, né? E ela demonstra aqui qual que é a proporção de mulheres em cursos de graduação em diversas áreas. E podemos ver que as mulheres têm uma presença muito menor do que dos homens em cursos como engenharia, como ciências da computação, né? Então, claramente, se a mulher está ingressando numa determinada área de atuação mais tardiamente, né? Obviamente que essa informação refletida no relatório, ela pode apresentar uma distorção, porque normalmente a mulher está começando, né, de uma posição júnior e vai, ao longo dos anos, galgando posições, né? Então, o desvio que vocês podem ver nos relatórios também podem advir dessa realidade social. Então, é importante conhecer muito bem os dados do setor, porque trazer essa informação, por exemplo, para um relatório complementar com notas explicativas, trazendo mais contexto, né, aos dados apresentados pelo relatório do Ministério, dão uma explicação razoável, né, e ajudam a diminuir sensivelmente o efeito reputacional
do relatório do Ministério. Passando aqui para a composição dos empregados, né? Lembramos que não existe uma obrigação legal em ter a mesma proporção de mulheres e homens e nem de pessoas negras e não negras, né? Agora, a gente precisa contextualizar esses dados. A gente precisa entender se, de alguma forma, esses dados acabam conflitando com os valores que a empresa afirma ter, né? Com as metas ESG que foram divulgadas, né? Por quê? Porque esse relatório ele vai ser semestral. Então, ele vai contar uma história. E se eu tiver relatório após relatório, uma proporção de pessoas negras que não cresce, apesar de eu falar que eu tenho como valor corporativo, né, a integração de grupos diversos, aqui a minha mensagem fica falha. Eu demonstro, acabo por demonstrar que eu não tenho eu não adotei nenhuma medida eficaz para chegar àquele valor que eu estou divulgando, né? Então, é importante termos também em mente que esse relatório é público e ele vai contar uma história, né? A CVM divulgou aqui recentemente o ofício anual de 24 da CEP, né? Em que ele se faz uma crítica, enfim, às informações ligadas a SG que foram imputadas por diversas companhias, né? E que passarão a ser obrigatórias. Vejam que a CEP já divulgou alguns dados sobre as pessoas considerando etnia e gênero, né? E é importante ter em mente que para as companhias abertas, elas precisarão ter também o relatório conversando com esses dados que vão ser divulgados nos formulários de referência, lembrando também que é importante, né, que se veja uma progressão nesses números, né? Passando para o último módulo do relatório, então, como o Kleber falou, essa última parte ela vai refletir o que as empresas declararam na Declaração de Igualdade Salarial, que foi enviada até o dia 8 de março. Então, vai aparecer na segunda coluna um tique, enfim, demonstrando se a empresa tem ou não metas de produção, né, como um critério remuneratório, se disponibilidade para hora extra é um critério remuneratório, enfim, se tem plano de cargos e salários ou plano de carreira, quais são as ações para aumentar a diversidade na empresa. E lembrando aqui, de novo, esse relatório ele vai contar um filme. É importante que, mesmo sendo esse primeiro relatório um relatório não tão vantajoso, que nós já tenhamos em mente o próximo relatório, a próxima declaração que vai ter que ser submetida em agosto, né, demonstrando aqui uma evolução, uma maior preocupação da empresa com o tema. O Ministério do Trabalho, na live do dia 7, deixou claro que a intenção deles é que o relatório passe a ser mais granular. E essa é uma possibilidade, tendo em vista que a Lei da Igualdade, ela dispõe que o relatório ele deve vir acompanhado com dados estatísticos de raça, etnia, nacionalidade e idade. E aqui só temos dados relacionados a pessoas negras e não negras.
Então, conforme o Ministério do Trabalho ganhe mais expertise em interpretar esses dados, é possível que o relatório venha cada vez mais granular. E na segunda parte da página, vocês vão ver aqui duas tabelas, que eram as tabelas de um relatório que a fonte não foi confirmada, mas circulou, né, nas redes como um relatório do Ministério do Trabalho, em que eles estavam estudando divulgar a proporção de mulheres em cargos de direção, gerência e chefia, né, nos exatos termos da lei, né? A lei fala aqui no artigo 5º, os relatórios conterão a proporção de ocupação das mulheres nesses cargos de direção, gerência e chefia, né? E a proporção dessas mulheres considerando quais são negras e não negras. Esses dados não vieram, esses dados trariam uma sensibilidade muito maior também em relação à LGPD, né, porque permitiria a identificação das mulheres, principalmente, né, em cargos de diretoria, quando eu tenho menos indivíduos para analisar, mas traria uma sensibilidade muito maior, né? Mesmo pensando para as companhias abertas, aqui existe a obrigação de determinadas companhias em terem critérios de diversidade, né? Em praticar ou explicar o porquê que não tem um grupo diverso, né, nos conselhos. E esse dado traria mais sensibilidade a essa necessidade de divulgação. Passando aqui para o plano de ação, então, as empresas que, segundo o Ministério do Trabalho, não tiverem 100% nas razões, né, apresentadas no relatório, elas vão ser notificadas pelo domicílio eletrônico trabalhista, que vocês já devem ter feito o registro, né? Ele foi ativado agora em março e vai ser a nova forma de comunicação entre os auditores fiscais do trabalho e as empresas. Então, elas terão 90 dias para implementar um plano de ação a partir de quando forem notificadas. E qual que é o problema de implementar um plano de ação? Primeiro, o problema de implementar um plano de ação quando eu não tenho nenhum problema, nenhuma conduta discriminatória em relação ao pagamento de salário para mulheres e homens, né? Segundo, será necessário envolver sindicato e representante dos empregados, não só na elaboração, mas na implementação, né, do plano de ação. Imaginem a complexidade de trazer esses novos atores, né, para criar em conjunto um plano de ação para implementar medidas que reduzam essa diferença na remuneração entre mulheres e homens, né? Enfim, existem sindicatos que são mais maduros para tratar do tema, existem sindicatos que não têm essa capacidade, né? Mas pensando aqui na composição dos sindicatos, é muito difícil ver qualquer mulher dirigente sindical, né? Então, imaginem enfim, a capacitação técnica para tratar desse tema, né? É importante saber também que esse plano de ação ele vai precisar trazer as medidas, as metas e também como a empresa vai aferir o resultado das medidas e metas que se propôs, né? Então, é necessário criar algum KPI, né? Alguma forma de se mensurar qual que foi a eficácia da ação, é necessário ter uma escala de prioridade, um cronograma de execução.
E também o plano de ação ele precisa ter a menção a programas que vão ser implementados pela empresa em relação a treinamento, né, acerca da equidade entre mulheres e homens, promoção de diversidade e capacitação e formação de mulheres para que elas alcancem cargos de gestão, né? Lembrando aqui que não existe nenhuma norma que determine, né, uma proporcionalidade de mulheres e homens em cargos de gestão. Mas esse é o objetivo da norma, né? Porque sabemos que a grande dificuldade da carreira da mulher é atingir cargos de gerência para cima, né? Justamente onde se vê, né, segundo dados estatísticos, enfim, não só de Brasil, infelizmente no mundo todo, que a carreira da mulher é extremamente impactada, né? Então, esse é o cenário que temos hoje, né? Então, é um cenário preocupante. Não sei se vocês já tiveram acesso ao relatório, né? Enfim, estamos ansiosos aqui do nosso lado também, né, Kleber, para ter acesso a esse relatório. Mas vou passar aqui para o Kleber para a gente conversar um pouco sobre o que fazer nesse momento. Bom, pessoal, então, como a Erika explicou, o relatório do jeito projetado pelo governo tem vários problemas, né? E aí, para que a empresa decida o que fazer mediante esse relatório, se vai cumprir a obrigação legal, que é de divulgar, se ela vai tratar as informações do relatório, se ela vai litigar, as empresas têm perguntado muito para a gente tem dito a mesma coisa, tem dito, ó, não tem aqui uma resposta que sirva para todas as empresas de forma igual, tá? Porque cada empresa tem a sua sensibilidade à divulgação do relatório. Essa sensibilidade ela pode ser pequena, média, grande, enorme, gigantesca, tá? Então, a empresa precisa primeiro olhar para dentro de casa e olhar para o conteúdo daquele relatório para definir a sua estratégia. O que não pode ter? O que não fazer? Não fazer é fácil, é não ter uma estratégia. Então, está errado a empresa que pensa, ok, vou pegar esse relatório e divulgar e tudo bem, né? Então, acho assim, precisa ter uma estratégia, precisa ser pensado. Como a Erika também já ilustrou, qual que parece ser aqui o pior cenário, o worst case cenário, né? É a divulgação de um relatório que mostre uma fotografia ruim ou distorcida da minha realidade e que me force a apresentar ao governo um plano de ação envolvendo sindicato, empregados, tratando prazos e metas para buscar uma equidade, né? Este é o pior cenário, porque é um cenário que traz o sindicato para dentro de casa, eu vou discutir metas e prazos, além de ser também um cenário que expõe a minha empresa por conta de dados distorcidos ao julgamento público, né, dos stakeholders que lerem aquele documento. Então, este parece ser o pior cenário, que eu vou chamar aqui de cenário de plano de ação. Este é o cenário que precisa ser evitado, né? Tem clientes nossos preocupados com a multa, e faz sentido se preocupar com a multa, né? Porque a multa ela é de 3% da folha de salário, mas ela tem um teto de cento e poucos mil reais, 140 mil reais. O valor da multa é relevante, mas ele não é o principal problema. O principal problema, como eu disse, é você ter aí um envolvimento de sindicato e também você ter a questão reputacional, né? Então, assumindo que este é o cenário que eu quero evitar, o cenário plano de ação, o que eu faço para evitar, né? Você tem um menu de situações aqui que as empresas podem refletir para identificar qual é a melhor estratégia. Repito eu, que vai variar de acordo com a sensibilidade ali das informações do relatório. Tem várias empresas que estão buscando medidas judiciais para combater o relatório, né? Isso começou já há algum tempo, algumas empresas entraram com ações preventivas para evitar que houvesse aí a disponibilização do relatório, ou mesmo para evitar que a empresa fosse compelida ou obrigada a divulgar o relatório.
Essas medidas judiciais, elas são, sim, um dos itens do cardápio. Aqui, pelo menos pelo nosso sentimento em relação aos clientes que a gente atende, é uma menor parte dos clientes que tem buscado as medidas judiciais, tá? Então, uma quantidade menor. É, e por quê? Por alguns receios, né? O primeiro receio que os clientes têm dito para nós é de que, poxa, eu não quero aqui atrelar a minha marca da minha empresa a uma discussão judicial como essa, que pode ser mal entendida, mal interpretada por vários aspectos de que eu estou ali tentando combater uma lei que tem como pano de fundo aquilo que eu falei no começo, um pano de fundo super nobre, que é diminuir desigualdades, né? Então, as empresas estão muito preocupadas em puxar essa fila de forma individual, estão preferindo esperar que as associações o façam, né? Tem várias ações coletivas discutindo isso, tem a mais famosa delas, é uma ação da CNI, que está lá com o ministro Alexandre, para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, então tem lá uma discussão. Essa ação ainda não teve nem a liminar apreciada, mas tem outras ações aí, tanto individuais quanto coletivas, acontecendo. Então, esse é o primeiro receio, de puxar a fila dessa discussão. O segundo receio é de que, como o governo ele desnutriu o relatório de transparência, então ele não está divulgando salário, ele não está divulgando dados sensíveis do ponto de vista concorrencial, né? Aquela força que existia no argumento anterior de que esse relatório poderia ferir a LGPD e poderia ferir o direito concorrencial, ela acabou diminuída. Vejam que eu falei diminuída, eu não disse que ela acabou. Ainda há um argumento, né, de que pode ter aí uma afronta LGPD, de que pode ter ali uma sensibilidade concorrencial. Mas perto do que era, em que se cogitou divulgar salários e perto do que o governo apresentou em termos de relatório, houve uma diminuição sensível no argumento de que isso poderia ferir a LGPD e o direito concorrencial. Então, você acaba que tem menos argumentos do que teria se houvesse uma afronta LGPD. Tanto é assim que a gente vem fazendo aqui no escritório um mapeamento de todas as medidas judiciais foram ajuizadas pelo nosso escritório e por outros, e esse mapeamento corre o Brasil inteiro, e por esse mapeamento a gente percebe que a maior parte, a grande maioria das liminares pedidas foram negadas pela justiça, né? São poucas as liminares que foram concedidas. Então veja que também está havendo um certo conservadorismo na justiça em deferir essas liminares. Por isso que a medida judicial, ela faz parte do cardápio. Aqui eu não estou querendo desencorajar ou encorajar ninguém à ajuização, apenas fazendo uma análise objetiva, tá? Tem clientes nossos que estão falando, entendi, Kleber, mas eu quero ajuizar a medida. E está tudo bem também, né? Mas, como eu disse também no começo, é a menor parte. A maior parte está querendo adotar um viés um pouco mais pragmático do que eu faço com a informação. Então, tá bom, entendi. Vou receber a informação, já entendi que a informação vai vir quadrada, né? Ela não, provavelmente, muito provavelmente, não vai refletir a minha relação de trabalho, a forma como eu trato as minhas mulheres, os meus homens aqui no ambiente de trabalho, e eu vou ter que divulgar, né? O que eu faço para mitigar o impacto? E aí a gente está dizendo que o ideal, né, é que a gente contextualize este relatório. Então, o que nós estamos aí, sim, trabalhando com a grande maioria dos clientes, quando eu for obrigado a divulgar este relatório, eu cumpro o meu dever legal, eu divulgo o relatório para evitar sanção, para evitar multa, para evitar, né, outras fiscalizações aí que eu não quero, mas eu contextualizo, eu apresente um relatório paralelo, explicações, enfim, trabalhe em um outro aí, cenário de relatório contextualizando aquela informação que está colocando. Nessa contextualização, eu posso contar um pouquinho da minha empresa, eu posso dizer por que aquelas informações que o relatório está apresentando, elas não refletem a minha realidade, né? Então, eu posso trazer ali informações que tendem a contextualizar. Vejam, é muito importante entender. Isso que eu estou me referindo a notas explicativas, relatório complementar, esta sugestão que está no cardápio, ela não é uma defesa administrativa, tá? Tem cliente que às vezes confunde. Então eu vou preparar um material para bater no relatório. Não é isso.
né? É muito mais um material para mostrar as boas práticas da empresa, para contextualizar aquela informação, para dizer, ó, eu não uso os mesmos critérios que o Ministério do Trabalho usa, né? Então, é um relatório que ele tem como ponto fundamental a comunicação da empresa. É uma ideia de comunicar bem, é menos uma ideia de apresentar defesa, né? Ou combater o relatório. Mas como é que eu comunico isso, eu contextualizo melhor essas informações para os meus stakeholders que vão ler? Que stakeholders? As mulheres da minha empresa, os homens da minha empresa, os meus competidores, que podem estar super curiosos para ler o meu relatório, né? Eventualmente, tem empresas que têm uma sensibilidade maior atrelada à marca, tem marcas muito famosas, tem ali jornalistas interessados a reportar, né? Então, tem alguns jornalistas aqui com quem a gente tem contato que estão muito ansiosos para ler relatórios de algumas empresas, né? Então, como é que eu diminuo este impacto? Contextualizando. Aqui acho que não tem outro jeito, né? A não ser o jeito da medida judicial para eu não divulgar. Tem empresas que estão falando, ó, quer saber? Eu não vou contextualizar, eu não vou ajuizar a medida judicial, eu vou simplesmente não divulgar. Entendi que tem uma multa, que eu vou poder aqui cobrar, ser cobrado até 140 mil, prefiro pagar a multa. É uma opção, é uma estratégia, né? Concordemos ou não, está ali também no cardápio. O problema é que não resolve no longo prazo, né? Por que não resolve? Porque aí chega em setembro, eu vou ter que divulgar de novo. Até setembro eu estou exposto. Eu posso provocar também nos meus stakeholders, né, nas pessoas que leriam essa informação, a percepção, por que a empresa tal não divulgou? Ela tem algo a esconder, né? Que às vezes, do ponto de vista de marketing, de comunicação, é pior do que você divulgar uma informação não tão boa. Então, vejam, gente, que, como eu também falei há pouco, não tem uma resposta certa. Cada empresa vai procurar sua estratégia dentro ali do nível de informação que tem neste relatório. Agora, uma coisa que a gente tem visto um crescente interesse das empresas é de olhar para a sua base de CBO, né? Dizendo o seguinte, bom, já que o Ministério do Trabalho vai olhar para isso para fins de comparação, eu preciso aqui dar uma saneada na minha base de CBO, porque nunca olhei para isso, nunca negligenciei, sempre negligenciei esta informação do CBO, porque ela também nunca serviu para nada, né? Eu negligenciei, todo mundo negligenciou, então agora eu preciso dar uma olhada para essa base e sanear. Este uma situação que a gente tem apoiado, tá? Acho que é legal fazer, é importante olhar para a base de CBO, porque isso pode te trazer de um relatório para o outro, naquela ideia que a Érica falou de filme e não fotografia, pode mostrar uma evolução sensível simplesmente por um saneamento da base de CBO de um relatório para o outro, tá? Então, acho que isso aqui é uma coisa bacana para fazer. Não vai resolver meu problema de março, porque o Ministério do Trabalho está considerando bases de 22, né? Como a Érica também já explicou. Mas para os próximos é uma coisa bacana fazer, né? Olhar também para métricas de formalização de plano de carreira, como é que eu contrato, como é que eu promovo, né? Tem clientes nossos que estão falando, poxa, eu vou agora adotar uma outra premissa, um outro olhar, eu vou agora olhar a forma como eu estou promovendo as mulheres, eu vou olhar meu PPR. PPR não entra em nada do que a gente está discutindo aqui. O governo deixou claro que quando ele está olhando remuneração, né, ele não está olhando PPR, e ainda bem, porque diz a Constituição que PPR não faz parte da remuneração. Então, isso aqui está certinho. Agora, existem ainda, a gente discute muito isso, existem muitos planos de PPR que tem aquela cláusula, e aí, gente, me permitam aqui adjetivar, aquela cláusula horrorosa que fala, olha, durante o período de licença maternidade, as mulheres não receberão, não serão elegíveis a PPR. Então, isso mostra o quê? Mostra um pouco de necessidade de mudança de mindset mesmo, para que a gente consiga aí sim se adequar ao interesse da lei, aquele interesse legítimo e não da forma como o Ministério está operacionalizando. Tá? Então, veja que existem várias iniciativas, elas estão aí na tela, mostrando o que pode ser feito. Várias delas aqui, elas estão relacionadas ao que eu vou fazer entre março e setembro, mas olhando para o relatório de março, o que a gente tem visto são esses 3 grupos que eu falei. Grupo 1, empresas que preferem judicializar. Grupo 2, empresas que estão falando que não vão divulgar, não importa o que aconteça, ainda que correndo o risco de ser autuadas. E grupo 3, este, na nossa percepção, e aqui é uma percepção, não dado estatístico, grupo majoritário, que prefere divulgar, sim, o relatório, mas contextualizando.
né? E aí tem o grupo 4, que sempre tem em qualquer cenário, que é aquele grupo das empresas que não estão nem olhando para esse assunto, né? E que não é o caso, obviamente, das empresas que aqui estão. O importante, repito eu, é ter estratégia, é não fazer as coisas sendo levado pelo impulso. Outra coisa importante é não fazer o que os vizinhos estão fazendo, porque, né, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa ali que não é a mais apropriada, ou que, ao contrário, pode ser a mais apropriada para a empresa dela, mas que não necessariamente é a sua, né? Então a gente vê muita coisa, muita mensagem trocada em grupo de WhatsApp, as informações elas circulam muito rápida, de gente aí tendo ideias geniais, colocando no grupo de WhatsApp, que a ideia pode ser genial para a empresa dele, mas que se replicada vai ter um problemão, né? Ou pode ali não ser a ideal. Então, assim, procurem conversar, envolvam os stakeholders. Aqui eu vejo pelo menos 3 áreas da empresa que são absolutamente relevantes de estarem na definição da estratégia. São elas recursos humanos, obviamente, jurídico, obviamente, e comunicação. Lembra que esse relatório é público, o time de comunicação de vocês, seja eles interno ou externo, tem que estar absolutamente engajado nisso e, em alguns casos, tem que dar o tom, né? Porque, veja, o tom da divulgação não necessariamente é dado pelo advogado. Às vezes o tom tem que ser dado pelo time de marketing, de comunicação, né? Com, obviamente, os inputs de recursos humanos e do jurídico. Mas é um trabalho a ser feito, pelo menos, aqui a 6 mãos. Isso sem falar das empresas que têm a necessidade de consultar lá fora, né? Isso aqui vale a pena falar num minutinho para a gente já parar e ouvir as dúvidas, que esse relatório de transparência que eu vou divulgar aqui no Brasil, ele pode ter repercussões lá fora. Então, a gente ajuda vários clientes que têm uma dinâmica mundial de contratação de mulheres. Eles já divulgaram compromissos públicos de contratação de mulheres, de promoção de mulheres a cargos de liderança, né? E tem aí um plano a seguir. Como é que eu vou divulgar um relatório de transparência feito pelo governo que pode ser muito diferente daquele plano que eu me propus, sem contextualizar, ou sem informar a minha matriz, que tem esse plano global, de que eu estou fazendo isso aqui por uma determinação da legislação brasileira? Né? Então, vejam como isso traz aí impactos que é muito longe do trivial. Não tem nada de trivial na divulgação desse relatório de transparência. Ele envolve muitas frentes diferentes e muitas formas de enxergar diferentes, né? Então, pessoal, a gente queria muito terminar aqui antes do tempo, né? E aí ter um tempo aí para interagir. Eu não sei como que a gente vai fazer isso, se via Q&A ou se é possível a gente ouvir áudios, enfim, aí eu deixo para a Thaís e para o time de organização, mas é isso, é um assunto longe do trivial. A gente queria trazer esse tema para vocês, debater com vocês e agradecendo de novo a oportunidade que a Câmara Francesa aí nos deu para apresentar esse tema para vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Érica. Obrigada, Kleber. A gente não consegue abrir para todo mundo participar, né, áudio, mas a gente recebe aqui as perguntas pelo Q&A chat. Eu vou começar aqui, acho que só com uma dúvida aí aqui do meu lado, né, sobre o plano de ação. Eu entendi a questão de depósito no sindicato, mas existe, aí pode para mim não ter ficado, pode ser que eu não tenha ficado claro aqui. Existe a necessidade de discutir o plano de ação com o sindicato ou é um mero depósito? Ou não está claro e pode ser que o sindicato, né, queira ter um protagonismo aqui nesse ponto? Não, realmente trazer o sindicato para a mesa para discutir, né, o relatório e para discutir qual que vai ser o plano de ação. Então, é uma participação efetiva do sindicato, como nós vemos, por exemplo, na negociação da participação nos lucros ou resultados, né? Então, a gente precisa ter um diálogo, e isso envolve tanta coisa, né? Envolve a qualidade do relacionamento com o sindicato, empresas que têm vários estabelecimentos, como elas vão fazer, né? Porque podem ser múltiplos sindicatos. Quem que a gente chama para a mesa? Né? Então, tem diversas questões que ainda não estão claras, né? E que vão certamente trazer uma grande complexidade à implementação do plano de ação. E é super sensível, né, Thaís? Porque, veja, o sindicato vai querer navegar nisso. Sim, exato.
Então, você veja, você vai ser notificado, o procedimento deve funcionar desta forma, né? O Ministério do Trabalho vai notificar a empresa e dizer, me apresente aqui o seu plano de ação em 90 dias. Então, a empresa terá 90 dias para quê? Para definir prazos, metas de quê? De promoção de mulheres a cargos de liderança e gestão e de redução das disparidades identificadas a partir de critérios distorcidos. Veja o problema. Sim. Aí o que que eu faço? Eu chamo o meu sindicato e falo, sindicato, vem aqui conversar comigo. Eu tenho um plano e eu preciso apresentar para o governo e você precisa aqui participar deste plano. Aí eu elejo uma comissão, e a regulação ela fala nisso, eu tenho que eleger uma comissão. Se eu já não tiver aquela comissão que se refere à Constituição já instalada, eu tenho que eleger uma, e eu trago também para a mesa empregados eleitos ali pelos seus pares. Olha como seria difícil discutir um plano de ação que envolve abertura de novas posições, que envolve promoções, que envolve uma avaliação das pessoas que estão preparadas para a promoção, né, para eu acompanhar. Então, é algo que é muito gerencial e que eu vou trazer ali para uma discussão com o sindicato e com os empregados. Por isso que eu repito que este é o worst case scenario, né? Porque aí eu vou ter que abrir muita informação. E o sindicato, obviamente, vai navegar em cima disso, vai navegar tendo informação, absorvendo informação da empresa e tendo a possibilidade ali de negociar. Se ele não negocia, a empresa não apresenta o plano de ação, o plano de ação capenga. Então eu fico, de certa forma, ali à mercê do sindicato topar negociar comigo, e eu acho que a negociação talvez nem seja a palavra mais adequada, mas do sindicato estar on board do plano de ação, mas ele vai querer ali, né? É esperado que o sindicato apresente demandas ou apresente a visão dele sobre aquela situação. Então, de fato bastante sensível à situação do plano de ação mesmo. E é tudo dentro desse prazo, né, curto. Então, imagina o quanto fica premido, né? É uma discussão super complexa, né? Não é algo simples. E aí, mais uma, que eu acho que assim, o plano de ação, ele vai acontecer, algumas empresas talvez vão estar sujeitas a isso, né? E aí, por isso que eu acho que é importante a gente debater um pouco mais ele, né? Existe a possibilidade do plano ser rejeitado? A regulação não trata disso, né? Ela Tá. diz que você tem que apresentar um plano de ação. Então, não chega-se a descer nesse nível de detalhe. E por que também que não se chega a descer nesse nível de detalhe? Porque tem uma parte que o Ministério do Trabalho também não fez. E sua pergunta é ótima porque dá a gente esse gancho para falar disso. Quando veio a lei estabeleceu várias coisas, mas estabeleceu também que o Ministério do Trabalho divulgaria uma rotina de fiscalização. Então, que o Ministério do Trabalho editaria uma norma, poderia ser uma portaria, talvez, e até melhor, uma instrução normativa aos fiscais do trabalho, dizendo como é que eles deveriam fiscalizar, o que eles deveriam olhar e a forma como a fiscalização ocorreria. Nós estamos na data dita pelo Ministério do Trabalho que ele divulgaria o relatório, né, apresentaria o relatório para as empresas, e esse normativo não veio. Portanto, ainda existem muitas perguntas não respondidas. Mas, endereçando o seu ponto, em tese, eu não deveria falar em rejeição ou não do plano de ação. Eu deveria falar em um plano de ação construído conjuntamente com o sindicato. Se o sindicato rejeitar, aí nós precisamos aí ver os motivos da rejeição e a forma como a gente apresentaria este plano mesmo diante de uma potencial rejeição do sindicato. Mas veja que isso é um aspecto jurídico da coisa. O aspecto de relações sindicais, de RH, é muito pior. Porque, veja, se o sindicato ele vai poder dizer o seguinte, olha, este plano de ação que a empresa apresentou é inaceitável, e vai poder fazer barulho, e vai poder falar isso em assembleia, e vai poder mobilizar empregados, né? Então, a rejeição, potencial rejeição de um plano de ação, ela é menos, na minha visão, um aspecto jurídico, porque a regulação não trata disso, mas ela é mais um aspecto de relações sindicais absolutamente relevante, né? Porque aí o sindicato ganha a capacidade de mobilização dos meus empregados. Não, perfeito. E aí, acho que aqui do meu lado, mais só ainda sobre essa questão do plano de ação, o que vocês estão vendo em termos, vocês acham que terão muitas empresas notificadas, né? Aí até pensando já hoje é o dia lá da divulgação dos relatórios, talvez já devem ter algumas empresas que já sabem que podem estar sujeitas a uma notificação, né, do Ministério do Trabalho.
Como que vocês estão vendo isso? Vocês acham que vai ter aí né, uma atividade, uma postura bem proativa em termos de notificação para apresentação de plano de ação, até para que, né, algumas empresas já possam começar a trabalhar nisso? O que que vocês, qual que é né, a opinião de vocês aqui sobre essa postura do Ministério Público, do Ministério do Trabalho? Olha, considerando que o Ministério do Trabalho falou que não toleraria nem 0,1%, né, de discrepância, e que existe, né, o dever funcional, né, dos fiscais em verificada uma violação à lei, de investigar, né, deveria haver uma grande movimentação, né, dos fiscais notificando as empresas. Agora, um questionamento que a gente tem aqui do nosso lado também é a capacidade do Ministério do Trabalho em processar tantas informações assim, né? Porque existe uma limitação de contingente de pessoas mesmo, de fiscais, né? As empresas vão ter a oportunidade de trazer esclarecimentos à fiscalização, né? Trazer os dados que, segundo a visão das empresas, justificam e demonstram que não existe uma disparidade. E aqui nosso questionamento é como que o Ministério do Trabalho vai processar tanta informação, considerando que é muito, muito provável que a grande maioria das empresas apresentem discrepâncias relevantes nos relatórios. E aí em adição a isso, né, como a gente não tem o protocolo de fiscalização, aquele que eu falei há pouco, a gente não sabe qual vai ser o comportamento. Eu tenho dúvida até se o Ministério do Trabalho sabe como é que eles vão fazer essa fiscalização. Agora, esses dados, eles são facilmente planilháveis também, né? Então, veja que o relatório ele é uma visualização gráfica de dados ali claramente planilháveis. Então, o que eu imagino? Mas aqui não é informação, aqui não é análise jurídica, que é uma mera percepção. Imagino que o Ministério do Trabalho vai pegar esse grande planilhão e vai pegar as maiores discrepâncias, vai fazer um filtro de ordem decrescente e vai priorizar aquelas empresas que talvez estejam numa situação pior. Eu prefiro acreditar que vai ser isto do que o Ministério do Trabalho começar a fiscalizar grandes empresas ou empresas que têm uma marca maior do que a outra. A gente já viu acontecer, né? Então, Daí eu não sei, né, Kleber? Talvez esse seja o foco, né? Porque a gente está vendo como o Ministério do Trabalho e das Mulheres está usando o holoforte, né? E aí tem uma pergunta aqui da Aline sobre a questão do plano de ação, tá? Ela pergunta qual seria o momento para apresentação de defesa administrativa pelas empresas. Então, supondo que você é notificado a apresentar um plano de ação, se você pode questionar e qual seria o momento, né? E aí ela pergunta se a partir do momento que ela é notificada, se, enfim, depois do prazo, como que você, né, se dá para questionar, enfim, acho que é um pouco essa a pergunta. É isso mesmo. Após a notificação pelo domicílio eletrônico trabalhista, as empresas têm a oportunidade de apresentar, né, as justificativas em relação ao relatório, tá? Não tem ainda, como a gente não tem o protocolo de fiscalização que a gente esperava que trouxesse um pouco mais de cor sobre como, enfim, como o Ministério vai analisar as justificativas, etc., a gente não sabe ainda se existirá algum procedimento especial diferente do procedimento administrativo regular, né? mas o que é importante? É importante que aí sim as empresas combatam, né? Assim, uma recomendação que nós estamos fazendo para todos os clientes é não aceitem passivamente a apresentação deste plano de ação. Por vários motivos jurídicos e motivos estratégicos, né? Os motivos jurídicos a gente passou por aqui, o relatório é distorcido, vocês têm uma miríade de argumento, uma quantidade enorme de argumento para levantar
neste momento, antes de apresentar o plano de ação. Então, aí sim, argumentos jurídicos. A outra coisa sobre o viés estratégico. Porque lembra que o relatório de transparência vai ser publicado 2 vezes ao ano. Então, vamos lá, pensando num melhor cenário, nós estamos em março. O Ministério do Trabalho me pede para apresentar o relatório, desculpa, o plano de ação até o final, em abril, né? Ele me notifica em abril. Eu teria 90 dias para fazer, então abril, maio, junho, julho. Então, eu tô às vésperas de publicar o meu segundo relatório. Então, é muito importante a gente apresentar uma defesa administrativa ou pensar, eventualmente, a depender dos argumentos, numa medida judicial, do que propriamente apresentar o plano de ação. Aí eu posso ter um relatório de setembro que, dentro da estratégia que a empresa vai definir, vai ser melhor do que o de março, eu já vou estar mais habituado, vou fazer minha lição de casa, eu vou ter uma fotografia melhor para apresentar, e que pode ser usado, inclusive, no contexto de dizer, ó, tá vendo porque eu não precisava do plano de ação? Olha aqui como eu melhorei sozinho, tá aqui minha fotografia. Então, veja, gente, o plano de ação, embora esteja previsto na lei, embora venha com o objetivo nobre de diminuir a desigualdade, ele traz implicações jurídicas enormes. Então, a gente altamente recomenda às empresas que sim discutam a apresentação desse plano de ação antes de apresentar. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas aqui. Eu queria agradecer muito o tempo de vocês, Érica, Kleber, foi excelente aqui a gente poder falar sobre esse tema durante essa 1 hora. Agradecer a todos os presentes que ficaram aqui com a gente nessa manhã, ouvindo a apresentação da Érica e do Kleber, e novamente a Câmara de Comércio França Brasil pelo espaço. Muito obrigada, eu passo a palavra para vocês. Bom, nós que agradecemos aqui a oportunidade, foi um prazer. E aqui estamos muito ansiosos, vamos ver se hoje temos a divulgação do tão aguardado relatório de transparência. É um prazer, pessoal, super obrigado, assim, e parabéns pela organização, parabéns por trazer esse tema e parabéns pela escolha da data, né? Porque a gente super acertou, não podia ser mais atual e mais perfeita a escolha da data. É hoje, né? Vamos ver o que vem aí nesse relatório, vamos torcer para vir informações melhores daquelas que a gente espera, né? E aí que esta parte aí da história do relatório da Lei de Igualdade Salarial ela seja virada sem maiores tormentos. Mas se tiverem tormentos, a gente está aqui à disposição para ajudá-los. Tá bom? E é isso. Obrigado, Thaís. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Um abraço, um bom dia.